Olá, bem-vindos a mais uma edição do Curtas Funcine, uma parceria entre a Câmara de Vereadores de Florianópolis e o Fundo Municipal de Cinema mais antigo do Brasil. Na sessão de hoje, exibiremos o filme As Ruas e o Tempo, dirigido por Rodrigo Ramos. Walter é um personagem que cria situações deslocadas do espaço-tempo. Já imaginou caminhar pelas ruas de Florianópolis e encontrar o conselheiro Mafra em um bate-papo com o Jerônimo Coelho? Ficou curioso? Então, aproveita a sessão. Que extensão de tempo medimos, pois, o tempo que passa. As impressões são todas nossas percepções mais vivas. Esses são momentos de uma consciência histórica. Desse modo, eu vos apresento o Santuário da Imprensa. O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. As pessoas desejam extensão de tempo medimos, pois, o tempo que passa. Percepções mais vivas. Cada um extensão do seu dever. As pessoas desejam Santuário da extensão de tempo medimos, pois, o tempo que passa. O passado traz consigo um índice misterioso que o impele à redenção, pois não somos atingidos por um sopro de ar que foi respirado antes. Não existe nas vozes que escutamos ecos de vozes que emudeceram. Meu caro conselheiro Mafra. Boa tarde, meu bom Arcipreste Paiva. Como é esse tempo, não é? É, meu filho, tudo tem um tempo determinado. Há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, Tempo de colher, mas o meu relógio... tempo de matar, Tempo de curar. Não, essa não foi uma boa antítese. Eu precisava saber... tempo de construir, Tempo de destruir. É, nessa foi boa. tempo de chorar, Tempo de rir, ou o que seja. Mas, afinal, o senhor viu ou não o meu relógio? Em que extensão de tempo medimos, pois, o tempo que passa? Será no futuro, de onde ele vem? Mas não medimos o que ainda não existe. Será no presente, por onde ele passa? Mas não medimos uma extensão que não existe. Será no passado, para onde se dirige? Mas não podemos medir o que já não existe. Só Deus pode resolver este enigma. Mas procure o Trajano. A rua conduz o Flaner em direção a um tempo que desapareceu. Para ele, qualquer rua é íngreme. Ela vai descendo, rumo a um passado que pode ser tão mais enfeitiçante por não ser o seu próprio passado, seu passado particular.
No asfalto sobre o qual caminha, seus passos despertam uma surpreendente ressonância. Uma embriaguez apodera-se daquele que caminha a esmo pelas ruas. A cada passo, o andar adquire um poder crescente. Cada vez mais irresistível, torna-se o magnetismo da próxima esquina. De um nome de rua. Meu caro Trajano, tens um tempinho? Depende, digníssimo conselheiro. Quais são as relações casuais? O antes e o depois. Como? Veja bem, a mente percebe as coisas de duas formas: as impressões e as ideias. As impressões são todas nossas percepções mais vivas. Quando escutamos... Opa, fica à vontade, amigo. Valeu. Celular. O giga só paga 10. Pô, mini máquina da moda. Quanto tá a tua aí? R$20. Quando sentimos... Quando tocamos. Mas quando amamos... Ou nos entediamos. Enfim, o tempo origina-se de uma constatação empírica, de uma relação do antes e depois. Veja a minha invenção, a carena Trajano, trocando as balizas da proa do navio do formato de V para U, as linhas d'água adquirem a forma de cunha, diminuindo a resistência do avanço do navio. E a mente, por força do hábito ou do costume, estabelece certa relação temporal e casual entre as coisas que possuem certa regularidade constatada empiricamente. Sendo assim, menor resistência da água, menos gasto de combustível, menos tempo de viagem. Vou patentear imediatamente esse invento revolucionário. Mas e o meu relógio? Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo como ele de fato foi. Significa apropriar-se de uma reminiscência tal como ela relampeja no momento de um perigo. Em cada época, é preciso arrancar a tradição ao conformismo que quer apoderar-se dela. Marechal, o senhor viu meu relógio? Relógio? Não sei do seu relógio. Seria esse? Não. Esse? Também não. Esse? Não. Mas como é o seu relógio? De bolso. Mecânico ou automático? Quantitativo. Sempre igual a si mesmo. Vazio. Vazio. Para nós, o único marcador de tempo interessante é o calendário. Eles sim são monumentos de uma consciência histórica. De lutas sanguinolentas, humanas, heróicas.
humanas. Há exceções, né? O estado de exceção é a única regra. O anjo parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado, onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos. Ele vê uma catástrofe única, que acumula, incansavelmente, ruína sobre ruína, ruína sobre ruína, ruína sobre ruína. Caro conselheiro, alegre-se! Eu trago boas novas. Por esse modo eu vos apresento o Santuário da Imprensa. E por seu intermédio, também podereis comunicar suas ideias e seus pensamentos. Desta arte, a luz se propagará com mais rapidez e facilidade, conselheiro. Muito bom, meu caro Jerônimo Coelho. Mas por acaso não teria aqui no seu Catarinense uma sessão de achados e perdidos? Acontece que eu perdi o meu relógio. Caro conselheiro, parece ignorar as possibilidades grandiosas para os ideais republicanos que advêm da verdade e da razão das palavras. Das palavras? O que é uma palavra senão uma transposição sonora de uma excitação nervosa? O que é uma excitação nervosa senão uma imagem em palavras? A palavra é uma imagem em busca do seu primitivo comum. Tudo o que sabemos não seriam apenas conclusões daquilo que perturba nossos sentidos? Todas as nossas conclusões não seriam metáforas? Metonímias! Antropomorfismo! Antonomásias! Figuras de linguagem! Nunca houve um monumento da cultura que não fosse também um monumento da barbárie. E assim como a cultura não é isenta da barbárie, não é, tampouco, o processo de transmissão da cultura. Por isso, na medida do possível, o materialista histórico se desvia dela. Considera sua tarefa escovar a história contra pelo. Para que, pois, quero a... Para que, para que, para que, pois, quero a vida? Para que serve o viver? Para que serve o viver? Se não tenho quem compartilhe meu pensar, meu padecer, meu padecer. Por que lamentas, estimado Álvaro? Eu não lamento, nobre conselheiro. É uma canção da minha peça Raimundo que eu estou terminando de escrever. E quando pretendes estreá-la? Ainda não sei. Provavelmente depois do meu retorno da Guerra Paraguaia. Vais largar a pena e segurar a espada? O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. Dever? E o devir? Eu não posso ir contra o meu destino, conselheiro. Mas não pode traçar outro destino? Não se escolhe o destino, e o devir é o que somos, conforme o nosso tempo. Tem de ser. Tem de ser. Tem de ser.
vida! Isso eu sei. Sabe? Eu quero saber o porquê dessa festa. E precisa um motivo para se fazer um carnaval. Carnaval? Nós estamos em setembro, 7 de setembro. 7 de setembro é só mais um dia no mundo. O 250º dia de um calendário gregoriano. E daí? Daí que aqui todo dia é 7 de setembro. Mas por que essa festa? Porque as pessoas desejam se sentir felizes. As pessoas querem sentir prazer, dor, dizer sim a todos os momentos da vida. Certo, já entendi. Mas o que eu quero saber é que dessa festa nesse local, onde está o emplacado 7 de setembro. Dom Pedro! Dom Pedro deve estar por aí, ó. Não vai ser difícil reconhecê-lo. Ele está fantasiado de diabo. Mas sem o rabo. Você não precisa ser quem quer que você seja. E o seu tempo é só seu. Seja quem você quiser ser. E hoje é carnaval. Eu também. Você pensa que cachaça é água. Cachaça não é água, não. Cachaça vem do alambique. A história é objeto de uma construção cujo lugar não é um tempo homogêneo e vazio, mas um tempo saturado de agoras. Essa foi mais uma sessão do Curtas Funcine aqui na TV Câmara. Todas as quartas-feiras, às 7 horas da noite, uma sessão inédita com obras premiadas do acervo do Funcine. Até a próxima!